Pronto, bom dia a todo mundo. Aula Bom dia, passada, professor. é, a gente começou vendo a parte de títulos de crédito. A gente viu a parte do histórico, viu algumas características dos títulos, a evolução, né, histórica deles e começou a ver uma classificação dos títulos. E aí, se eu não me engano, onde a gente parou. A gente estava vendo a classificação dos títulos de crédito e eu vi uma classificação com vocês, que foi a classificação com relação à transferência e circulação do título. Que aí, deixa eu só relembrar, que aí a gente segue com base nisso aí. Foi o seguinte, você se lembra o título de crédito que tem o intuito de fazer circular riqueza, de facilitar essa circulação de riqueza, e que aí vocês se lembram toda a evolução histórica, tiveram várias etapas, vários períodos que marcaram os títulos de crédito. Esses títulos de crédito eles têm alguns princípios muito importantes que se aplicam a eles. São os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia. Isso aí a gente já viu aula passada. Eu até frisei um bocado a parte da autonomia, né? Porque é um tanto abstrato esse princípio. Aí eu digo, olha, cada relação é separada, ela é autônoma e etc. Aí lembrem disso, porque hoje eu vou até falar de novo sobre isso, né? Vou pegar essa característica e vou usar um exemplo, num tópico aqui. E aí, no final da aula, a gente viu a parte de classificação dos títulos. E aí a gente começou vendo essa classificação por transferência e circulação dos títulos e tal. E qual é? E vamos dizer assim, essa classificação envolve o quê? Aí eu digo, envolve agora os títulos ao portador, os títulos nominal à ordem, nominal não à ordem e os nominativos. Ao portador, o nome já está dizendo, né? Quem está portando o título pode cobrar ele, né? Pode ser o titular dele. O título nominal, aí o nominal já está dizendo, né, que tem um nome, ou seja, tem um destinatário, vamos dizer assim. Então tem o nominal à ordem. O nominal à ordem, ele pode ser transferido através de endosso. Esse é um dos grandes focos aí do nominal à ordem, que ele pode ser transferido através de endosso. A gente vai estudar endosso hoje. Aí, todos os títulos que existem na lei, os títulos já típicos, ou seja, os que já estão previstos em lei, eles são a ordem. Por isso, não precisa que tenha lá escrito no título que ele é a ordem, porque a lei já está dizendo, né? Esses títulos já são a ordem. Então, todos podem ser transferidos através de endosso. No entanto, se vocês quiserem transformar o título em não a ordem, aí tem que escrever. Você escreve lá o título, no título, né? É só escrever não a ordem. E aí pronto. Aí, e qual é a consequência? A consequência é que você só vai poder transferir o título não através de endosso, mas através de cessão civil. Essa é a jogada. Pronto. Aí o título nominativo, faltou esse. O título nominativo, ele também indica quem é o tomador, mas o registro dele é mais formal, vamos dizer assim, porque o emitente ele registra nos registros dele o título e todas as informações lá. Aí, para o título ser transferido, é preciso que todo mundo vá lá, assine e etc. Ou seja, é muito mais trabalhoso e tudo mais. Beleza. Foi isso que a gente viu até a aula passada. Eu relembrei porque a gente vai falar de título à ordem hoje. Então, valia a pena. Na verdade, vai falar sobre o endosso, né? Que valia a pena, então, relembrar esse título à ordem. Mas aí vamos para outro tipo de classificação. Uma outra classificação, que aí já envolve agora o modelo. Então, quanto ao modelo, a gente tem o título de modelo livre e o título de modelo vinculado. Qual é a grande diferença? Eu vou começar com o modelo vinculado, que aí você visualiza. Eu acho que vocês já viram, quem não preencheu, pelo menos já viu um cheque. Então, vocês sabem como é um cheque, né? Aquele papel em formato retangular, emitido pelo banco, aquela coisa toda. Mas o X da questão é o seguinte: os cheques, eles têm todas aquelas informações lá. Aí vocês pensam, não, é o banco que prefere fazer isso, não sei o quê. E a resposta é não. Quem exige aquelas informações é a lei.
o modelo do cheque, ele é vinculado ao que a lei exige. É por isso que ele é um título de modelo vinculado. Então, tá aí, né? Já expliquei. Então, o modelo vinculado é esse, é um título que tem um modelo para ser vinculado, né? Que a lei determina. Opinião. E em contrapartida, a gente tem o título de modelo livre. O título de modelo livre, aí não, aí já não tem uma exigência da lei. Você pode fazer o título, né, de próprio punho até, e sem problema. Aula passada a gente fez um exemplo, eu não me lembro quem eram as pessoas, mas eu vou usar esse mesmo exemplo hoje até para ilustrar na aula como é que vai ser. Então vou logo começar, deixa eu ver. Aqui na minha tela tem 3 alunas, então eu vou dizer o seguinte, tem Lorena. Lorena está me devendo 5.000 reais. E eu estou devendo, é... nem eu, porque não tem nem 5 para dar. Mas enfim, vamos dizer que ela está me devendo 5.000 reais. Aí, agora eu estou devendo a Larissa. Larissa, eu estou devendo também 5.000 reais. Então, o que é que eu faço? Eu faço um título. Eu escrevo, Lorena, pague a Larissa 5.000 reais. Aí assino, né? Pague 5.000 reais a Larissa, tanto faz. Aí eu assino, tal, boto a data, e pronto. Isso é um título de crédito. Seria uma letra de câmbio no caso. Então, tá aí, eu acabei de fazer um título. Isso é um modelo livre. O que é que eu quero dizer? Você já pode deduzir que cheque, ele tem modelo vinculado e letra de câmbio tem modelo livre. Nota promissória também tem modelo livre. Isso é só exemplo, mas para que vocês entendam. Mas guardem, eu vou usar sempre esse mesmo título. No caso, eu vou dizer, Lorena, pague 5.000 reais a Larissa. Só para a gente não ficar misturando muita gente. Então, já eu vou usar de novo essa mesma situação. Aí agora vamos lá. Agora vem uma parte importante, que é uma classificação quanto à estrutura do título. Quanto à estrutura do título, a gente tem duas classificações. A gente tem o título como ordem de pagamento e como promessa de pagamento. Ordem de pagamento é quando o emitente, no caso, ele ordena que alguém pague o título, que foi o caso do nosso exemplo agora. Eu peguei, né, aquela história, Lorena estava me devendo e agora eu estou devendo a Larissa. Aí eu peguei e disse, Lorena, pague 5.000 reais a Larissa. Pronto, eu ordenei para que Lorena pague. Então, é uma ordem de pagamento. Tá na cara, então, que letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Beleza. Promessa de pagamento, não. Promessa de pagamento, eu prometo que já vou pagar. Então, eu não digo que ninguém vai pagar, eu já prometo. É a própria pessoa, é o próprio promitente que está dizendo, não, eu pago 5.000 reais. A Larissa, no caso. Está aí a grande diferença. Aí vocês perguntam, quais títulos são ordem de pagamento e promessa de pagamento? Isso é fácil. Por quê? Porque talvez seja melhor decorar qual é o promessa de pagamento, que também é bem lógico. Porque todo o resto é ordem de pagamento. Qual é o promessa de pagamento? É a nota promissória. Então, a nota promissória é a promessa de pagamento. Os outros são ordem de pagamento. Então, letra de câmbio, duplicata, cheque, tudo isso é ordem de pagamento. Mas calma que não acabou aí. E tem um detalhe bem importante, porque agora a gente vai ver as figuras que atuam no título de crédito. Vamos pegar a ordem de pagamento primeiro. Na ordem de pagamento, via de regra, aparecem 3 figuras. Essa é a regra, 3 figuras. Tem aquele que emite o título, aquele que paga, que recebe a ordem e paga, e aquele que recebe. Então vai ter aquele que emite o título, aquele que paga, que recebe a ordem, né, e paga, e aquele que recebe. Essas 3 figuras são quem? Quem emite o título é o sacador, quem paga e recebe a ordem é o sacado e quem recebe é o tomador. Eu vou repetir lá. Quem emite o título é o sacador, quem recebe a ordem e paga é o sacado
e quem recebe é o tomador. Então são essas três figuras. No exemplo que a gente está usando aqui, eu, que estou emitindo o título, sou o sacador. Lorena, ela é a sacada, né? O sacado. E Larissa, ela é a tomadora, né, nesse caso. Tá aí. Essas são as três figuras que aparecem no título de crédito, especificamente a ordem de pagamento. Então, todos os títulos com essa estrutura têm essas figuras. Cheque, duplicata, letra de câmbio, tudo tem essas três figuras. Pronto. Só por curiosidade. Aí vocês perguntam, mas o cheque, quem paga é a pessoa. Eu digo, não. Quando você emite um cheque, quem paga, quem recebe a ordem para pagar é o banco. O banco é que é o sacado. Aí mas ele vai tirar da sua conta. Eu digo, mas em um momento posterior, quem paga é o banco, inicialmente. Ele é que recebe a ordem. Aí ele pega como é que chama, da conta do emitente, etc. Do correntista, na verdade. Calma, sabe? Café é sagrado. E aí, beleza. Então aí tá a ordem de pagamento. Na promessa de pagamento, acompanha comigo, vocês vão fazer um raciocínio agora. Na ordem de pagamento, a gente tem quem? Quem emite, que é o sacador. Quem recebe a ordem e paga é o sacado. E quem recebe é o tomador. Tá. Na promessa de pagamento, não. Eu prometo que vou pagar uma coisa. Então tá aí, eu prometendo. Assim, eu vou pagar R$ 5.000 a Larissa. Tá aí. Como é que chama? Então, sumiu aí alguém. Dessas três figuras que eu digo, desapareceu alguém. Que é quem? Aí eu vou responder logo. É o sacado. Não, na promessa de pagamento não tem mais o sacado, porque eu não estou dando ordem para ninguém. Eu mesmo já estou dizendo que vou pagar. Então, na promessa de pagamento tem o promitente, ou sacador, e o tomador. Pronto, só esses dois. É isso aí. Quanto à estrutura, a gente tem esses dois tipos de título de crédito. Aí vem a dica agora, que eu vou dar para vocês. Eu acabei de dar esses nomes para vocês, né? Esses termos. Sacador, sacado, tomador, não sei o quê. Decorem esses nomes, aprendam, né? Decorar é chato, mas aprendam esses nomes, porque a gente vai usar eles durante as aulas muito. Isso também vai ajudar vocês a se lembrar, mas é bom vocês já terem eles em mente, e até mesmo em questões das mais variadas. OAB, concurso, não sei o quê. Quando pergunta com o título de crédito, ele vai usar esses nomes. Entendeu? Aí para vocês saberem quem é quem e quem faz o quê. Então lembre-se já desde agora, né? Comecem a entender aí esses nomes, decorar eles. É uma dica. Vamos seguir. Aí agora quanto às hipóteses de emissão, uma outra classificação. Quanto às hipóteses de emissão, a gente tem o título causal e o título abstrato. O título causal, ele só pode ser emitido de acordo com as hipóteses previstas em lei. Ou seja, existe um motivo para que ele seja emitido. E ele só pode ser emitido através daqueles motivos. E tem que estar previsto em lei e tal. O título abstrato, não. Você não diz qual é o motivo. Um exemplo de título abstrato é a letra de câmbio, que é o que a gente está usando aqui no exemplo. Eu estou dizendo, Lorena, pague R$ 5.000 a Larissa. E não estou dizendo por quê. Eu não estou dizendo se Lorena está me devendo, se lá eu estou devendo. Não estou dizendo para pagar. Pronto. Agora, em contrapartida, a gente tem o título causal. O grande exemplo de título causal é a duplicata. A duplicata ela pode ser emitida em duas situações. Quando acontece uma compra e venda mercantil ou em hipótese de prestação de serviço. Somente nessas duas situações é que a duplicata pode ser emitida. Então tá aí, é um título causal, ou seja, a causa já é determinada em lei e tem que ser através dessa causa. Pronto. Essas foram as classificações dos títulos de crédito. A gente, pelo menos em termos de classificação, acabou. Vai acabar lá não, viu? A gente ainda Professor, tem... Diga lá.
Desculpa, o senhor só pode Nada, repetir o exemplo do abstrato que eu estava anotando aqui, aí não peguei. sem problema. O título abstrato, ele não precisa de um motivo para que ele seja emitido, né? Você só faz emitir ele, sem problema. Eu falei o exemplo, essa situação que a gente está imaginando aqui. Eu estou dizendo, Lorena, pague R$ 5.000 a Larissa. Eu não estou dizendo um motivo. E não precisa dizer, né? Eu estou dizendo para pagar, né? Uma ordem de pagamento e tal. Agora, isso é o título abstrato. Aí, em contrapartida, como eu falei, o título causal não. Ele só pode ser emitido através de dois motivos, no caso da duplicata, que é a compra e venda mercantil e a prestação de serviço. Então, acontecendo um ou outro, você pode emitir uma duplicata. Se não acontecer nenhum nem outro, então você não pode emitir duplicata. É a causa de emissão do título. Por isso que é causal, por isso que eu estou falando tanto de causa. Porque é causal, ou seja, você tem que indicar a causa de emissão do título. Essa é a moral da história. O abstrato não, você não precisa dizer a causa. É isso. Tá certo, obrigada. Nada. Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo são os atos cambiários. Esses são os atos que vão permitir, vão facilitar a circulação dos títulos, né? Vão dar também mais segurança para eles e tal. Eles vão ser bastante úteis para que o título ele até ganhe, como é que eu posso falar? Que você confie, vamos dizer assim, em receber o título, porque você sabe todas as regras que estão lá presentes através dos atos cambiários. Que atos cambiários vão ser esses que a gente vai estudar? A gente vai ver o endosso, o aval e o protesto. Tá aí. Então, os atos cambiários que a gente vai ver aqui são o endosso, o aval e o protesto. Eu ainda poderia acrescentar um quarto, que seria o aceite. O aceite a gente vai ver também, mas muitos doutrinadores, quando falam de atos cambiários, só falam desses três, aí para não confundir vocês, eu só quis colocar os três aqui, endosso, aval e protesto. Mas depois, outra aula, a gente vai ver sim aceite, porque é bastante útil e necessário. Nem se preocupem, vai ficar tudo tranquilo com vocês. E agora vamos lá, vamos ver esse primeiro ato cambiário, que é o endosso, que aí vocês vão ver os efeitos dele, para que ele serve e tudo mais. Então vamos lá, endosso, endosso com dois S, viu? No endosso, deixa eu fazer o teatrinho aqui, e aí depois vou falar os conceitos e etc. Eu vou falar o teatrinho, que aí vocês visualizam, e aí eu saio indicando quem é o que e etc. Então, repetindo lá, eu emiti o título. Lorena, pague R$ 5.000 a Larissa. Aí vamos supor que Larissa está com o título, tá aqui. Eu emiti o título, aí agora Larissa está com o título. Como o nome dela está lá no título, né, um título nominal, então é ela quem pode receber. Mas agora ela está devendo, sei lá, vamos ver outro aluno. A Eduardo. Pronto, tá aqui, Eduardo. Agora ela está devendo a Eduardo. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai transferir o título para Eduardo. Mas e aí, como é que ela vai fazer? Porque tem o nome dela e tudo lá. Aí o que é que ela pode fazer? Ela pode endossar o título. E como é que ela faz isso? Ela assina atrás. Vamos supor que isso aqui seja a frente do título. Isso aqui não é título não, isso aqui é uma tarefa. Ela assina na frente, ou desculpa, aqui está a frente, aí ela pega e assina o nome dela atrás. No caso é Larissa, não sei quem, não sei o quê. Assina lá o nome dela. E passa para Eduardo. Só precisa isso. A assinatura no verso do título é o endosso. É isso aí. Agora vamos supor o seguinte, que ela distraída, ela assinou na frente. Aí ela vai dizer, então é a mesma coisa. Não, não é. A assinatura na frente quer dizer outra coisa, ainda vê aula que vem, mas quer dizer outra coisa. Mas ela diz, poxa, eu não quero, eu quero que seja endosso, e aí? Aí eu digo, a lei ainda permite uma coisa. Se você assinar no anverso, o anverso é a frente, se acostume também com esses termos, você vai ver direto, é verso e anverso. Verso todo mundo sabe, né? É frente e anverso, ou é ao contrário. Verso é atrás e anverso é na frente. Mas não vou ficar dizendo frente e atrás, não.
para vocês se acostumarem aí. Então, se ela assinar no anverso, ou seja, na frente do título, aí ela tem que indicar. Trata-se de endosso, entendeu? Como eu falei, para endossar só precisa assinar atrás. Não precisa nem dizer nada. Assinou atrás é endosso. Mas se ela assinar na frente, aí tem que indicar. Trata-se de endosso. Alguma coisa do gênero. Pronto. Aí ela passa o título para Eduardo. E aí Eduardo agora é o tomador daquele título. Aí ele quem vai receber e tal. O efeito do endosso, então, a gente viu com esse teatrinho, vamos dizer assim, que eu falei, que é a transferência do título. Esse é um efeito do endosso. Mas antes de falar o outro efeito do endosso, deixa eu só explicar para vocês as figuras, né, que estão lá no endosso. Então tá aí, o endosso serve para fazer que o título, né, seja transferido e circule, dando uma maior garantia de certa forma. Então vamos lá. O primeiro, para que o título seja transferido através de endosso, é preciso que ele seja a ordem. Aí eu expliquei que o título, né, a regra é que o título seja a ordem. E como é que chama? Se ele for não a ordem, então ele não pode ser transferido através de endosso. E ele vai ser transferido através de cessão civil. Aí, como é que chama? Não pode ser transferido através de endosso. Então vai ser cessão civil. E aí pronto, vai ser todos as características de cessão civil. Só um parêntese aqui. No final da aula de hoje, eu vou fazer um comparativo entre endosso e cessão civil. Porque, só para lembrar vocês, ficar claro as diferenças de cada um e tudo mais. Então, não se preocupem. Esse é o primeiro item que eu falei, que é o endosso só pode ser transferido, só pode ser usado nos títulos à ordem. Beleza. Com o endosso, surgem aí duas figuras. Existe o endossante e o endossatário. O endossante é aquele que emite o endosso e o endossatário é quem recebe o endosso. Então aqui a gente tem, né, com o endosso duas figuras. O endossante, que é quem emite o endosso, e o endossatário, que é quem recebe o endosso. No nosso exemplo aqui, Larissa é que estava com o título. Aqui, vamos usar o título. Larissa é que estava com o título. Aí ela endossou o título para Eduardo. Ela assinou o nome dela atrás. Então ela é a endossante, porque ela é que está emitindo o endosso. E Eduardo é quem está recebendo agora, através de endosso, ele é o endossatário. Então a gente tem Larissa como endossante e Eduardo como endossatário, né? Quem emite e quem recebe. Tá aí. O que mais? Então acontece o Professor, quê? Diga lá. uma pergunta rápida. Eu não Opa. preciso colocar o nome de Eduardo para dizer que eu estou pagando para ele, não, né? Não. Isso vai ser um. Já já eu vou falar sobre isso. Você pode, mas não precisa. Mas segure essa pergunta, porque já já eu vou alongar ela mais. Porque justamente o endosso que você indica, o endossatário é de um tipo e o endosso que você não indica é de outro. E aí ele tem alguns efeitos diferentes e a gente vai explorar eles. Mas antes de explorar eles, deixa eu falar do outro efeito do endosso, para que vocês entendam tudinho que, né, a cadeia de informação e tal. O primeiro efeito a gente já viu, que é transferir o título, transferir a propriedade, a titularidade do título de crédito. Esse é o primeiro. Mas a gente tem como segundo efeito o tornar o endossante em co-obrigado. Então, o endossante, que é aquele que emitiu o título, ele vai ser um co-obrigado ao pagamento do título. O que eu quero dizer com isso? Porque aí vocês estão perguntando, então agora Eduardo, no exemplo da gente, né? Eduardo, ele pega e cobra direto agora de Larissa, porque foi ela a endossante. Eu digo, não. No título, continua como devedor principal, nesse caso, devedora principal, Larissa, porque
que foi Larissa quem recebeu a ordem. Larissa é a sacada. No caso aqui, eu disse, Larissa, pague. Larissa não, Lorena. Então, deixa eu voltar para não ficar confuso. Quem é. Porque o título foi Lorena, pague R$ 5.000 a Larissa. Então, quem recebeu a ordem foi Lorena. Ela é que é a sacada. Ela é a devedora principal. Então, agora, aí fez aquele caminho, né? Passou de Larissa para Eduardo. Eduardo vai cobrar o título. Aí vai cobrar de quem? Vai ter que cobrar de Lorena, porque ela é que é a devedora principal. Larissa, apesar de ser endossante, ela não é devedora principal, ela é co-devedora. Então, quando é que ela pode ser cobrada? Eu digo, aí é que vem. Eduardo pegou e foi cobrar de Larissa. Tá certo o nome? Não, de Lorena. É, é tudo com ela, lascou. Ele foi cobrar de Lorena. Lorena não tem dinheiro, é insolvente. Não tem, então não tem como cobrar. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai protestar o título. A gente vai estudar protesto aula que vem, mas já estou dizendo os passos. Ele vai protestar o título e agora ele vai cobrar do endossante, que nesse caso aqui foi Larissa. Então, os endossantes, todos eles, podem ser cobrados, mas depois de cobrar do devedor principal, aí você protesta o título e aí você pode cobrar dos co-devedores. É nesse sentido aí que o endossante ele se torna co-devedor. Aí vocês podem estar perguntando, então mas só tem um endossante, então só pode cobrar de outra pessoa. Eu digo, não. E é aí onde está uma outra coisa interessante. A lei não limita a quantidade de endossos, entendeu? Então o título pode circular aí por várias pessoas e acontece aí uma cadeia de endossos, entendeu? Fica aí todas as pessoas endossando lá, não tem limite de quantidade. Aí agora vamos supor que Eduardo é quem está com o título, mas está cheio de gente que endossou atrás. Aí ele cobrou de Lorena, não recebeu porque ela não tinha dinheiro. Aí agora ele vai protestar o título para cobrar dos endossantes. Aí ele vai poder cobrar de qual endossante? A resposta é de todos. Todos os endossantes, todos os endossantes, né, no caso aí, são co-obrigados. E ele pode cobrar de um, né? E não precisa seguir a ordem. Outro detalhe, ele pode escolher lá qualquer um. Vou fazer um exemplo aqui para que vocês entendam o que eu quero falar, essa parte da ordem e tudo mais. Mas vou usar agora, vou usar o nome de ninguém não. Vamos supor que A recebeu o título. Aí A agora vai transferir o título para B. Então A endossou. Aí agora B está com o título, vai transferir o título para C. Aí B endossou. Aí C vai transferir o título, então C endossa para D. E D transfere o título para E e endossa também. Então, aqui tem 4 endossantes e que aqui agora é o tomador, deixa ele de fora. É o tomador. Aí vai cobrar o título. Ele vai cobrar do devedor principal, que é fulano. Aí ele cobra, fulano não tem dinheiro, aí ele agora protesta o título e ele vai cobrar dos endossantes. Pode cobrar de A, de B, C e D. Pode cobrar de qualquer um. Não precisa cobrar só de D, porque D foi quem entregou para ele, né? Aí não precisa. Pode cobrar de qualquer um. Só que ainda tem mais. Se por acaso quiser direto cobrar de C, aí A e B ficam livres. Ou seja, quem está em cima, na ordem de endosso, né, na cadeia, se você cobra de alguém que está no meio, por exemplo, quem veio antes fica livre. Aí você pode cobrar de todo mundo que vem depois. Essa é uma consequência, mas isso, como eu falei, é a cadeia de endossos que vincula os endossantes ao título. Por isso que todos eles se tornam co-obrigados. De certa forma, isso dá uma garantia, entendeu? A função do endosso não é dar garantia ao título. A gente vai ver garantia semana que vem, que é o aval. O aval dá garantia ao título. Mas a gente pode dizer que essa consequência do endosso, esse efeito, ele termina dando uma garantia, né? Porque você sabe que se o cabo não pagar o devedor principal, você vai e cobra dos outros endossantes. Beleza. Eu botei aqui no slide um detalhe para dizer assim que
você endossante, você pode se ver livre de se tornar um co-obrigado se você escrever no endosso, né, lá no título, cláusula sem garantia. Então aí você só faz passar o título e aí você não se torna co-obrigado. Captem o seguinte, que tudo a gente está escrevendo no título, tudo, por causa daquele princípio da literalidade. Então, com isso, vocês estão vendo que aquele princípio da literalidade, né, não é só com relação à obrigação de pagar, né, a obrigação lá principal que está presente no título. Todas as características tem que estar lá presentes no título. Se você vai endossar, tem que escrever. Se você vai botar uma outra cláusula, tem que escrever. Se você vai dar um aval, vai ter que escrever, e etc. Tudo tem que estar lá, para que você possa cobrar e possa exigir todas as consequências que surgem daí. Não é só obrigação. Então, isso vocês veem a importância do princípio da literalidade. Beleza. Então, agora acabei de falar dos efeitos do endosso e vamos agora explorar a pergunta que a colega fez ali antes. Que são dois tipos de endosso que existem. É o chamado endosso em preto e o outro é o endosso em branco. E aí justamente tem a ver com você indicar o nome do endossatário. Quando é que acontece? Vamos começar com o endosso em branco. Vamos fazer a brincadeira. Como é que chama? Eu escrevi, Lorena, pague R$ 5.000 a Larissa. Então, Larissa está com o endosso, ou Larissa está com o título. E ela vai endossar para Eduardo. Aí ela escreve o nome dela, somente. Larissa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Escreve o nome dela todo lá e pronto. Mas ela não indica que está dando o título para Eduardo. Ela não indica lá, endosso para Eduardo. Não, ela só faz assinar o nome dela. Isso é possível. Mas o que é que acontece com isso? Acontece um endosso em branco. Pronto. E qual é o efeito do endosso em branco? O endosso em branco, ele torna o título ao portador. Pensem o seguinte, que agora não tem um destinatário, não tem um nome. O título não é mais nominal. Ele agora está em branco. Então, ele pode circular sem precisar nem de endosso. Ele pode somente ser entregue passando de mão em mão. Então, isso é uma consequência do endosso em branco. Se você quiser tornar o título em ao portador, você só precisa endossar em branco. E aí ele se torna ao portador. Beleza. E como é que chama? Outra consequência não. Pensando no endosso em preto agora. O endosso em preto é diferente. No endosso em preto, você indica a pessoa, o endossatário. Então, usando esse mesmo exemplo, Larissa está com o título e aí ela agora escreve o nome dela, né? Larissa, não sei o que, endosso para Eduardo. Tá aí. Então, agora existe um endossatário. E, obviamente, agora só quem pode receber é Eduardo, porque agora o endosso é em preto. Tá aí. Uma diferença básica. Mas, deixa eu explorar mais ainda, deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Voltando para o endosso em branco, a gente tem algumas opções. Na verdade, 3 opções se você pegar um título que tem endosso em branco. Lembre-se dele, né, do que está acontecendo no endosso em branco. É uma assinatura do endossante somente. Não tem indicando aí o endossatário. Aí vamos agora pegar o seguinte, sei lá, eu recebi um título, né, através de um endosso em branco. Então tem lá, sei lá, João da Silva, ele assinou o nome dele e me entregou o título. Então, o que é que eu posso fazer com esse título? Eu posso transformar esse endosso em branco em preto. Como? Eu coloco lá, eu termino de preencher o endosso, no caso. Ele tinha colocado, assinado o nome, né? João da Silva, tá lá a assinatura dele. Aí eu termino de preencher, endosso para César. Tá aí. Então eu transformei o endosso em branco em preto. Isso não é falcatrua, viu? Vocês podem dizer, o cabo está sendo esperto, está escrevendo. Não, isso é permitido pela lei. Você
preencher o título, entendeu? Para vocês não acharem que eu estou ensinando coisa safadeza nem nada. Enfim, aí essa é a primeira opção, é transformar em preto o endosso em branco. É isso mesmo. A outra opção é a seguinte: eu recebi o título, então agora eu posso transferir esse título. E eu posso transferir esse título dando um novo endosso. Isso é bem permitido. Então eu vou lá e endosso novamente o título. E aí pode ser em branco ou em preto, tanto faz. Depende aí da pessoa. Mas eu posso dar um novo endosso. Essa é a segunda opção. A primeira é transformar em preto o endosso em branco. A segunda é endossar novamente, que aí pode ser em preto ou em branco, tanto faz. E a terceira é que eu posso somente entregar o título. Porque ele não é o portador, então eu não preciso de uma outra formalidade, só precisa da tradição. Tradição é a entrega, né? Beleza. Essas são as três opções que surgem no endosso em branco. Em contrapartida, né, contrariamente, no endosso em preto, se você receber um título como endosso em preto, vamos usar o exemplo aqui, o João da Silva colocou, João da Silva, endosso para César. Tá lá. Então agora eu sou o destinatário, né? Eu sou o endossatário. E tá lá escrito meu nome. Então agora, para eu passar o título novamente, eu tenho que endossar. Pode ser um endosso em branco ou em preto, tanto faz, mas eu tenho que endossar. Porque senão ninguém vai poder receber aquele título. Essa aí são duas consequências aí para o endosso em branco e o endosso em preto. Tá aí. E aí a pergunta da colega que ela fez antes foi ótima. Aí agora eu conseguiria juntar mais informação. O que mais? Esses dois tipos de endosso que a Legal, gente... De nada. Esses dois tipos de endosso que a gente viu, né, são tipos de endosso. Mas agora eu quero dizer mais. Tem outros dois tipos de endosso, mas que são chamados endossos impróprios. E aí, primeiro, por que que o endosso ele é impróprio? Quando é que ele é impróprio? Aí, só explicando. Os efeitos do endosso são dois que a gente viu. Transferir a titularidade do título e tornar o endossante em co-obrigado. Beleza. Se por acaso o endosso não efetuar, né? Não efetuar fica feio, mas não tiver esses dois efeitos, então ele será um endosso impróprio. É isso. E quando é que isso acontece? Aí vamos lá. Primeiro, os dois tipos de endosso impróprio que a gente tem são o endosso calção e o endosso mandato. Endosso calção, calção com U, viu? Endosso calção e o endosso mandato. Vamos começar com o endosso calção. Vocês estudaram calção, né? Mesmo que vocês não tenham estudado, vocês sabem o que é uma garantia. Nos contratos, muitas vezes, você, como é que chama? Exige uma calção, né? Que é uma garantia, caso não haja o pagamento do contrato e tudo mais. Aí tá lá o dinheiro para garantir. Nesse caso aqui, eu não vou usar um dinheiro, eu vou usar o título. O título vai ser a garantia. E eu posso fazer isso através de endosso calção. Como? Vamos supor que eu esteja devendo, vamos dizer agora, 10 mil reais a quem? Vamos pegar aqui, Diane. Eu estou devendo 10 mil reais a Diane. Aí eu digo, não, Diane, eu vou pagar. Ela, sim, César, mas peraí, seu professor tá lascado. Eu quero garantia. Aí eu, tá certo, eu tenho esse título aqui de 10 mil reais e para garantir a dívida. É uma garantia. Aí eu faço o endosso calção. Eu faço, como é que eu vou fazer isso? Eu vou, como é que chama? Assinar atrás, que é um endosso. E aí eu coloco valor em garantia. Ou eu boto valor em penhor. Vocês já estudaram direitos reais, eu acredito. Penhor é uma garantia. Mas eu escrevo alguma expressão com esse efeito, né? Valor em garantia. E assino atrás, né? Isso daí é o endosso calção. E qual é o efeito disso? Para quem eu estou devendo mesmo? Para Diane.
Então, Diane agora vai estar com o título na mão, né? Vai estar com o título e tem o meu endosso lá, escrito valor em garantia. Ela não vai poder cobrar esse título. Não vai. Porque a dívida não é essa daqui. A dívida sou eu com ela, é outra situação. Isso aqui é só uma garantia. Então, se chegar no dia do vencimento da dívida que eu tenho com ela e eu não pagar, ou seja, agora eu sou inadimplente, aí sim ela pega o título e vai cobrar. Entendeu? Vai protestar. Protestar é você indo no cartório para o cartório inscrever o nome da pessoa, do devedor lá e como é que chama? Fazer a cobrança. De certa forma, ele já faz a cobrança. A gente vai estudar isso semana que vem, mas é só para que vocês entendam quando eu fico falando, vai lá protestar. Então é isso que ela vai fazer. Mas isso porque eu não paguei a dívida. Agora vamos para outra situação. Ela tá lá com o título e esse título tem um endosso calção. Tá lá, endosso, endosso não, tá? Eu assino meu nome e boto valor em garantia. Tá aqui. Mas aí chega e eu pago a dívida. Então ela pega e me devolve o título. Tá aí. Isso é o endosso calção, esse é o efeito dele, né? O efeito que eu digo, o propósito dele. E ele é impróprio porque ele dá a posse do título, mas não dá a titularidade, a propriedade plena, né? Vamos agora para o outro tipo de endosso. É o endosso mandato. Vocês sabem o que é o mandato. É o contrato de mandato. Vocês sabem disso, né? E por favor, saibam mesmo, porque vocês, advogados, usam muito, né? A gente usa muito isso, que a gente vai representar o cliente. Então, a gente precisa um contrato de mandato para procuração, aquela coisa toda. Então, no mandato, a gente representa uma outra pessoa, a gente age em nome dela. Por exemplo, o advogado, né? Vocês, quando forem contratados, quando vocês fizerem a petição inicial, recurso, contestação, tudinho, vocês escrevem e assinam no final, ou eletronicamente. De todo jeito, não é vocês que estão falando aquilo. Juridicamente, quem está falando aquilo é o cliente. Vocês estão representando o cliente, entenderam? Então, isso é o mandato. Você representa outra pessoa. Então, e o que é esse endosso mandato? Agora deixa eu usar um outro exemplo. E vou usar um banco. Não é necessário que seja um banco. Eu vou usar porque é mais comum que o banco faça esse tipo de atividade. Mas não é necessário, não. Vamos supor que agora eu tenho um título. Eu recebi um título de 10 mil reais. Mas eu não, eu não quero ficar me preocupando em cobrar o título e não sei o quê. Eu tenho outras coisas para me preocupar. Muito mais importante. Tenho aula do direito empresarial. Mas é importante, viu? Não estou menosprezando, não. Mas, enfim, eu não quero me preocupar em cobrar 10 mil reais. Eu vou me preocupar que só. Aí o que é que eu vou fazer? Vamos imaginar isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou para o banco, chego lá no banco e digo, ó, eu não estou querendo me preocupar com isso, está aqui o título, vocês cobram por mim. E para isso, o que é que eu faço? Eu endosso atrás, né, um endosso mandato. Eu assino meu nome, que é o endosso, e boto por procuração, ou até para cobrança. Eu escrevo isso atrás e entrego para o banco. Então, o banco é que pode fazer? O banco vai estar de posse do título. E aí ele vai poder cobrar. Se a pessoa não pagar, ele vai protestar. Se, dependendo do caso, pode até entrar com execução em meu nome. E esse é o ponto X. O banco vai fazer tudo isso em meu nome, ou seja, em nome do titular. E se por acaso o banco chegar a receber? Porque o banco vai cobrar o título. Aí se a pessoa, né, o devedor, pagar o banco vai dar o dinheiro todo para o endossante, no caso, para a pessoa, né, que deu o endosso a ele. Aí vocês podem pensar, oxe, o banco faz de graça? Não, tem alguma coisa aí. Eu digo, o banco, não é que o banco faz de graça, mas com relação à relação cambiária, no tocante à relação cambiária, o banco vai ter que dar o dinheiro todo para o endossante.
No entanto, nada impede que, em paralelo, o endossante e o banco, como é que chama, façam um acordo. Ele chega, olha, eu vou pagar tantos por cento, não sei o quê, mas isso não é referente, não é no título. O título em si, o banco vai pagar o dinheiro todo para o endossante, mas nada impede que, num outro contrato, exista esse pacto. É isso que acontece. Aí eu usei o banco como exemplo, mas pode ser qualquer outra, pode ser uma pessoa, pode ser uma outra empresa, enfim, tanto faz. Só, só para que vocês visualizem isso aí. Então a gente viu dois endossos impróprios, que é o endosso em branco, ou desculpa, é o endosso calção e o endosso mandato. Tá acabando, viu? Não se preocupem. É, como é que chama? A gente já está vendo. Hoje a gente vai acabar em endosso. Endosso é o maior título, ou desculpa, é o maior ato em termos de assunto. Então não se preocupe, a gente vai ver endosso hoje. Isso já era programado. Semana que vem a gente vê aval e protesto. E pronto, aí vocês ficam tranquilos, não se preocupem. Vamos lá, vamos seguir, vamos acabar endosso. Está acabando, então vamos acabar logo. Outro tipo de endosso é o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma situação aqui com vocês. Vamos supor que o título está escrito assim. Eu escrevi, Lorena, pague R$ 5.000 a Larissa em 31 de agosto de 2020. Ou seja, eu coloquei uma data de vencimento. Beleza. Lógico que já venceu, que hoje é 4 de setembro. Então, e aí? Aí vamos supor que Larissa, hoje, 4 de setembro, ela endossou e transferiu o título. Aí vem a primeira pergunta: e esse endosso vale? E pode fazer isso? E não sei o quê? A resposta é vale e pode. Esse endosso, após o vencimento do título, é chamado de endosso póstumo ou tardio, tanto faz. Mas ele vale sim como endosso. Então ela pode endossar lá e transferir para Eduardo, que foi o exemplo da gente. Beleza. Mas agora vamos a uma outra situação. Vamos dizer que chegou dia 31 de agosto, aí Larissa, a tomadora. Então a Larissa foi lá cobrar o título e Lorena não pagou. Aí ela vai protestar o título. Ela foi no cartório e protestou o título. Só que depois do protesto, ela foi e endossou o título para Eduardo. E agora, pode? Aí eu digo, não. O endosso, após o protesto, ele tem efeitos de cessão civil. Ele não vai ser considerado endosso, vai ser considerado cessão civil. E aí as características são bem outras. Então você pode endossar, a moral da história é essa. Você pode endossar depois do vencimento. Beleza, que aí eu endosso póstumo. Mas você não pode endossar depois do protesto. Endossar pode, mas não vai ter efeito de endosso. Vai ser uma sessão civil. A moral da história é essa. Então é isso. Esse é o endosso póstumo ou tardio. E o último tópico, mas agora é mais uma revisão. Então vocês, tipo assim, em termos de coisa nova, a gente viu já. É a parte que eu vou comparar endosso e sessão civil. Eu vou fazer essa comparação para relembrar vocês. Tá tudo no slide. Um rapidinho, eu mandei slide ontem. Agora eu não sei se só foi a turma da noite que recebeu ou se vocês também receberam. Se vocês não receberam, o slide até dessa aula de hoje, eu mando de novo. Eu estou abrindo aqui para ver já já. De todo jeito, esse slide todinho vai estar disponível para vocês. E aí pronto. Mas vamos lá comparar o endosso póstumo, ou desculpa, não, comparar endosso e ação de crédito. É muito endosso. Professor, só uma pergunta. O Diga lá. senhor mandou para o grupo ou pelo portal? Pelo portal. Eu mando lá essas coisas pelo portal, que aí eu já mando para todo mundo. Mas eu vou mandar de novo, porque eu acho que só foi para a turma da noite. Hein?
É porque eu ainda não olhei o portal. Aí eu olhei agora o grupo e não tava. Aí por isso eu queria conferir. Então, olha o portal, porque a aula da semana passada eu já Ah, disponibilizei. não, Então, professor, acabei de olhar o portal. Você pronto, não botou nada pra gente por enquanto. nada? Nada. Ah, poxa. Você ainda não tem acesso. O problema é esse. Então, vou fazer o seguinte. Não Para tem você, como mandar vou, pelo grupo só por enquanto, não. vou exatamente isso. Por enquanto, eu vou mandar para vocês por aqui, pelo WhatsApp. Mas assim que eu tiver acesso ao portal, aí eu aviso também, eu digo, ó, agora eu já estou com acesso, cheque o portal, entendeu? Mas Beleza. acabando a aula Tranquilo. aqui, eu mando para vocês. Perfeito. Beleza, vamos terminar o último tópico. Então, comparando aqui endosso e seção civil. Então, vamos para uma diferença bem geral e básica, que é o seguinte. Endosso, a gente está estudando aqui no direito empresarial, especificamente dentro do direito cambiário. Seção civil, por outro lado, seção civil e seção de crédito é a mesma coisa, viu? Porque vocês podem ter estudado como seção de crédito é a mesma coisa. Então, seção civil, vocês estudaram, né, em direito civil. Então, aí já diferencia, como eu falei, uma parte geral, que é o ramo do direito. Dentro do direito cambiário, a gente tem o endosso. A seção civil, a gente estuda em direito civil. Tá aí. Outra diferença. Outra diferença é que, pelos exemplos que a gente está falando aqui, vocês já estão vendo que o endosso ele é unilateral. Né? Eu tô endossando, eu assino meu nome atrás e dou pro cabo lá. Esse é como é que chama? O endosso. Na seção civil, não. Na seção civil, você tem que chamar o devedor, ele tem que tomar conhecimento da seção. Nessa hora, ele pode alegar exceção pessoal e para que haja transferência e tudo mais. Então, a seção civil, ela opera muito mais como um contrato do que o endosso. O endosso é unilateral. Então, aproveitando aqui que eu falei um outro detalhe, vou também fazer uma comparação. Na seção civil, a gente chama o devedor para ele tomar conhecimento da seção civil. E nessa hora, ele pode alegar a exceção pessoal que ele tem contra o cedente. Ou seja, eu tenho um crédito e vou ceder para Caroline, tá aqui. Aí, o devedor desse crédito, quem vai me pagar esse crédito é Zuckman, também está aqui. Eu estou vendo quem está na tela. É Zuckman. Aí eu chamo o Zuckman, eu digo, Zuckman, ó, aqui, vamos aqui, você vai tomar conhecimento da seção civil. Aí ele vai, só que... Mas aí eu vou tirar você como é que chama, da enrascada. Aí Zuckman chega e diz, tudo bem, eu vou dever para Caroline, mas eu estou lhe devendo, sendo que você ficou me devendo depois. Então houve a compensação. E aí eu já estou livre da jogada. Mesmo sendo Caroline a credora agora, no momento em que o devedor toma conhecimento da cessão, ele pode alegar uma exceção pessoal, que nesse caso aqui foi a compensação. Isso na seção civil. No endosso isso não pode, por causa daquele princípio da abstração que a gente viu. Peraí. Não, aí já não posso falar, eu não vou nem entrar nesse mérito. A aula da gente é sem barraco. Enfim. Então vamos pegar, eu esqueço aí o barraco. Eu estava falando de endosso. Aí no endosso, ninguém pode alegar uma exceção pessoal que seja de relações anteriores. Aí, ó. Porque é por causa do princípio da autonomia. O princípio da autonomia, principalmente aqueles dois subprincípios que a gente viu, que é o princípio da inoponibilidade de exceção pessoal, que é aquele nome grande, mas que diz que a pessoa não pode alegar, opor, uma defesa pessoal, que seria, nesse caso aqui, uma eventual compensação e etc. Então, já que cada relação é separada, então, no endosso não tem essa possibilidade. Tá aí já outra diferença.
que mais? Vou ele falar isso. Uma última diferença é que na seção civil, vamos pegar o exemplo, eu vou ceder meu crédito, eu vou ceder para Caroline. Aí eu vou, faço a sessão civil, vamos dizer que foi tudo ok, aí foi para lá. Nessa hora, eu fico obrigado somente a assegurar que haja a existência da dívida, a existência de uma obrigação. E só, eu estou livre. Se por acaso o Zucma não pagar, ela não pode vir me cobrar. Isso é a regra. Isso na seção civil. Mas a gente viu que no endosso acontece que o endossante se torna co-obrigado. Então tá aí uma outra diferença entre endosso e seção civil. E pronto, tá aí. Não entro nesse mérito. Esperem para aula de família, que aí tem barraco à vontade. Não, a aula não, mas o direito de família é pau, viu? Na prática. É para se lascar. Pronto, meus caros. É isso aí. Sextou. Aproveitem aí. Vou parar a gravação. Cadê?